Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa. E a liturgia da palavra, durante este caminhar pascal, nos mostra a experiência dos apóstolos com o ressuscitado, que foi o caso dos 3 últimos domingos, que foi o domingo da Páscoa, o domingo que Jesus aparece junto, que foi os apóstolos foram até o túmulo de Jesus. Depois, o 2º domingo da Páscoa, Jesus que aparece no meio dos apóstolos e diz: a paz esteja com vocês, e Tomé está ausente, depois Tomé se faz presente. E domingo passado, que nós ouvimos então os discípulos de Emaús. Então são experiências dos apóstolos, dos discípulos com o Senhor ressuscitado. A partir de hoje, para os próximos domingos, nós vamos ouvir os discursos de Jesus, ele se revelando de forma com que os discípulos, os seus ouvintes, pudessem compreender quem ele era. E observando então o evangelho desse tempo pascal, nós vamos ter elementos para compreender quem é Deus, e também nós vamos ter elementos para acreditar na ressurreição, aumentar a nossa fé e podermos dar testemunho de Jesus ressuscitado. Então, olhando para as aparições, e somos convidados a experimentar o Senhor ressuscitado. Depois, com os discursos de Jesus, nós conhecemos quem Ele é. E assim, alimentados pela fé, acreditamos na ressurreição, na sua bondade, na sua ternura, e podemos testemunhar o seu amor no mundo. Então esse é o percurso que a liturgia da palavra nos faz durante o tempo pascal. Hoje, no 4º domingo da Páscoa, como eu já falei para vocês, hoje é chamado de domingo do bom pastor. Por que chamado de domingo do bom pastor? Porque hoje nós ouvimos um trecho do evangelho de João, do capítulo 10. Durante nos 3 anos do tempo pascal, sempre no 4º domingo, o evangelho de João, e é sempre um trecho do capítulo 10 desse evangelho que narra o discurso de Jesus como bom pastor. Cada ano é um trecho. Hoje é o início desse discurso, é do versículo 1 ao versículo 10. E Jesus então ele se apresenta como bom pastor, e faz uma diferenciação do bom pastor com o ladrão, e se coloca também como porta das ovelhas. Então hoje Jesus se apresenta como bom pastor e também como porta. Ano que vem, no ano B da nossa liturgia, Jesus ele vai se apresentar como bom pastor, aquele que cuida, aquele que vai atrás das ovelhas, aquele que tem o cuidado. E no ano C da liturgia, nós vamos ouvir o último trecho, os últimos versículos, onde Jesus fala das ovelhas que escutam a sua voz. Tudo bem que hoje Jesus já falou, nós vamos refletir sobre isso, mas o enfoque é no ano C, então daqui 2 anos. Então, para vocês saberem, então sempre no 4º domingo da Páscoa, nós ouviremos um trecho para falarmos sobre o bom pastor. Jesus que se apresenta, Jesus que se revela como o bom pastor. E isso nos ajuda a pensar a nossa relação com Deus, sobretudo na hora de nós rezarmos. Às vezes, nós, pelo caminhar da história humana, nós temos às vezes a ideia de um Deus justo, sim, Ele é, mas de mão pesada, um Deus castigador. Às vezes a gente tem a ideia de um Deus de troca, eu tenho que fazer isso para receber algo em troca. Então às vezes a gente tem umas ideias erradas de Deus, temos ideias erradas de Deus. E quando Ele se revela como um bom pastor, isso nos ajuda a entender a sua imagem, de alguém que ama, que cuida, que zela, que sara as feridas, que vai atrás, que enche-se de misericórdia, de ternura. Mostra-nos esse Deus de amor. E é justamente esse o intuito da liturgia de hoje. Então vamos falar sobre esses 2 pontos
que Jesus se apresenta no Evangelho como bom pastor, se diferenciando então dos ladrões, dos mercenários, esses que só vêm para destruir, para matar e para roubar. E Jesus, enquanto bom pastor, é aquele que vem para chamar as ovelhas pelo nome e levar para as verdes pastagens. Nós, quando falamos de pastor, para nós é uma imagem muito difícil. Falou pastor, a gente lembra do irmão da outra igreja, né? Para começar por aí, né? Falou de pastor, a gente já lembra do líder da outra igreja, né? Acha que, né, todos nós somos pastores, né? Padre pastor, vocês batizados são pastores, enfim, né? Então, né, mas o bom pastor é Jesus Cristo. Mas a gente tem uma ideia longe, distante de pastor. Por quê? Na cidade de Porto Ferreira, nós não temos ninguém criando cordeiro, ovelha. E hoje já não se tem mais a imagem do pastor. Hoje, se você for onde cria-se, né, ovelhas, se vocês verem, gente, é tudo, né, controlado, com ar-condicionado, com maquinário, com tecnologia. Aqui em Descalvado tem um pessoal, né, Alvorada Cordeiro. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas eles criam ali. Não tem mais o pastor, cria as ovelhas, mas não tem mais a imagem de pastor. Então, para nós, falar de pastor é meio complicado, porque é uma imagem distante. A gente pode aqui ver o vaqueiro, que cuida dos gados, né? Então é aquele que vai montado no cavalo, né, dirigindo a boiada, mas mesmo assim, em Porto Ferreira hoje em dia não tem mais. Então para nós essa imagem de pastor é mais difícil para compreender. Mas para eles, no tempo de Jesus que estão lá, era uma atividade muito presente, muito forte, porque as pessoas ganhavam dinheiro na pesca, no artesanato, no comércio, né? Ou sendo pastor, na atividade pastoril. Era dessa forma que se ganhava dinheiro. Então eles sabiam o que era o pastor. E por isso que Jesus, sabendo desta imagem deles, que eles tinham da ideia de pastor, ele assume como bom pastor. Justamente esse mesmo cuidado que o homem tem para com um animal, de ir lá, chamado redil, de levar para pastar, porque se não levar para comer, não come, se não levar para beber, não bebe. Diferente dos nossos bichinhos em casa, que você põe lá a ração e a água para o cachorro, para o gato, eles vão lá, eles comem, eles bebem, eles se viram praticamente. Só falta falar hoje em dia os bichos, né? Eles fazem tudo. A ovelha não. Se você não levar para pastar, ela morre de fome. Se você não for lá tosar, ela morre. Se você não levar para beber, ela morre. Ela precisa de alguém que faça isso. Ela é totalmente dependente. Então Jesus, ele assume para ele essa dependência que as ovelhas têm do pastor, para mostrar, né, de que ele é essencial na vida das pessoas, de que é ele que cuida, de que é ele que cura, que tem essa ternura do cuidado. Jesus quer mostrar isso primeiramente a nós. E ele também diz que as ovelhas escutam a sua voz. A do ladrão não, porque a do ladrão eles não conhecem. Elas desconhecem a voz dos ladrões, mas a deles sim. E isso é algo comum. Isso é algo que acontece. Por quê? Quando se tinha, e até hoje se tem lá no Oriente, a criação então das ovelhas, então nem todo lugar tem grama, nem todo lugar a pastagem é boa. Tem lugar que é região de deserto. Então eu sou dono dessa terra aqui da Vila Sibila, sou dono aqui, mas aqui é um grande deserto. O pasto bom está lá no centro. O que eu faço? Vou sair todo dia com a minha ovelhinha daqui, vou até lá no centro, para depois voltar. O que eles faziam? Próximo ao pasto bom, eles criavam um redil, e colocavam então todas as ovelhas de todos os pastores num único redil. E como quando está tudo junto é cara de um, focinho do outro, como eles separavam? Pelo nome. Nome, voz, tinha um som específico. E então elas sabiam quem era o pastor. Então Jesus, sabendo de tudo isso, Jesus sabendo da função do pastor, da essencialidade do pastor que fala e chama e as ovelhas ouvem, ele assume então esse papel.
Até porque lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel, já se tinha uma comparação dos governantes, dos líderes, tanto políticos quanto religiosos, quanto pastores. Então os líderes, tanto políticos, sociais, religiosos, eles eram vistos como pastores. É claro que Ezequiel, quando faz essa comparação, Ezequiel fala que eles são maus pastores, porque eles não conduzem, não saram, não cuidam do povo, são maus pastores. Então Jesus, sabendo do conhecimento, porque era uma atividade própria daquele tempo, Jesus então, sabendo já dessa comparação que Ezequiel e o povo no Antigo Testamento fazia, dos líderes religiosos para com o povo as ovelhas, o líder, né, é o pastor. Então Jesus, vendo tudo isso, sabendo, ele se apresenta como o bom pastor. Não é mais um pastor, ele é o bom pastor. É aquele que entrega a vida, é aquele que tem uma voz que conduz as pessoas para o caminho da verdade, que conduz as pessoas para uma vida de felicidade, para uma vida, né, eterna. É só Ele. E daí hoje então, refletindo esse primeiro ponto do Evangelho, que Jesus é o bom pastor, nós devemos nos questionar, né? Nós escutamos a voz de Jesus? Porque assim, vivemos no mundo da modernidade, e são muitas as vozes, né? Se a gente pegar aí as redes sociais, na parte da internet, as mídias aí da televisão, os jornais, cada um diz uma coisa. São as vozes que nós encontramos no mundo. Quantas vezes as pessoas procuram, né, o padre, alguém da comunidade, diz assim, né: padre, eu não sei mais educar meu filho, eu não sei o que falar, como orientar, o que fazer, eu já não sei mais o que é certo e o que é o errado. Porque são muitas as vozes, são muitas, e a maioria delas são vozes conflitantes, sobretudo com a voz do pastor de Jesus. É conflitante com a voz do Cristo. Então hoje nós estamos meio que perdidos, estamos meio que baratinando de tanto aquilo que a gente escuta. Então nós somos convidados hoje a ver, a olhar para a vida e pensar: que voz eu tenho escutado? Essa voz é de Jesus, o meu bom pastor? Mas padre, como que eu vou fazer para reconhecer dentre tantas vozes a voz do bom pastor? Você então precisa aguçar o seu ouvido para isso. Você precisa afinar o seu ouvido para a voz de Jesus. E como que a gente faz isso? Tendo intimidade com a sua palavra. Então nós temos que na nossa casa termos como livro de cabeceira, não aquele livro do Paulo Coelho de autoajuda. Nós devemos ter a Sagrada Escritura. É esse livro que nós devemos ter na cabeceira da nossa cama, para a gente aguçar, né, os nossos sentidos, os nossos ouvidos, o nosso coração, afinar com a voz de Jesus. Só assim nós vamos, dentre tantas vozes, reconhecer a sua. É só lendo a Sagrada Escritura e rezando a palavra de Deus é que nós vamos entender, dentre tantas vozes, o que Ele quer de nós, o caminho que nós devemos seguir. Então, se nós queremos discernir a voz de Jesus no meio de tantas, comecemos então nos debruçando sobre a sua palavra, tendo intimidade com a sua pessoa, né? Intimidade com a pessoa de Jesus. E daí a gente vai, dentre tantas, saber qual é o melhor caminho, porque hoje está difícil ouvir as vozes. Daí alguém pode dizer assim: padre, mas para mim, além da palavra de Deus, isso eu já faço. Que mais? Como eu escuto a voz de Deus? Como eu escuto a voz do bom pastor? Escute a voz da igreja. Escute a voz da igreja. E alguém pode dizer assim: ah, mas a voz da igreja é ultrapassada, é arcaica, é coisa de velho. É o que a gente escuta. Então o que é bom? A voz do mundo? E por que nós temos tantas pessoas doentes então? A voz mais escutada não é a voz de Jesus. Porque se a voz de Jesus fosse a mais escutada, nós não teríamos tanta pessoa passando fome, nós não teríamos tantas pessoas doentes, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, tudo. O mundo não estaria do jeito que está hoje, porque não está escutando a voz do pastor. Então a voz do Cristo, a voz da igreja não está ultrapassada. Somos nós que estamos dando ouvido
e sendo enganados como o povo lá do Antigo Testamento foi enganado naqueles tempos. Então queremos escutar a voz de Jesus hoje? Tome a Bíblia na mão, leia, reze em casa e escute a voz da igreja. Escute o que a igreja orienta, o que a igreja diz. É a voz do pastor nos nossos tempos. Depois, Jesus ele se apresenta como a porta. Vamos entender esse termo porta, né? Porque hoje é um termo pejorativo também, né? Porque a gente diz porta tanto por aquele objeto, sinal, aquele lugar por onde a gente entra, mas hoje muita gente usa a palavra porta para falar para o outro da ignorância dele, né? Você é uma porta. Então, se a gente falar que Jesus é uma porta, pode ser que a gente esteja falando que Jesus é um incapaz, como a gente utiliza nos dias de hoje. Não é isso. Porta é o lugar da entrada, é o lugar da saída, é o lugar onde nós encontramos liberdade. Jesus é o lugar onde nós, ele é lugar também, pessoa, vamos dizer assim, não sei se vocês me entendem, lugar onde a gente pode se encontrar, é na pessoa dele. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. E Jesus, então, ele é a porta. Ele é esse lugar onde a gente pode ter liberdade, sermos nós mesmos enquanto pessoas. Jesus é o único que pode dar uma solução para a nossa vida, pode apontar-nos o caminho. Quantas pessoas chegam e dizem assim: ai, eu estou com um problemão, estou num beco sem saída. Não é assim que a gente fala e a gente ouve? Estou num beco sem saída. E diante desse momento de estarmos sem saída, de não sabermos o que fazer, que nós busquemos a Jesus, porque Ele é a porta, Ele é a entrada e a saída. Não só a entrada e saída do céu, mas Ele é o lugar, como eu disse, então, onde nós nos encontramos enquanto pessoas humanas. Eu não sei se eu já contei uma experiência que eu tive quando eu era criança, e se eu já contei, eu vou repetir, que acho que ilustra muito bem. Na minha paróquia de origem, lá em Limeira, tinha missa toda de terça a sexta, às 7 da manhã. E como vocês sabem, durante a semana, a missa é mais rápida, porque não tem homilia, não tem algumas orações, então ela se torna uma missa mais breve, meia hora de celebração. E tinha uma senhora, e eu soube da história porque no dia que eu estava presente, o padre pediu para que eu a fosse chamar, e depois ele me contou a história. Então todos os dias, essa mulher ela ia na igreja, a missa era às 7, quando era 7 horas, 7h01 ela estava entrando, o padre chegando no presbitério, ela entrando na porta, o padre estendendo a mão para dar a bênção final, ela já estava com um pé dentro, outro fora, e ninguém conhecia ela, o padre não sabia o nome dela. O padre queria saber quem é, porque nunca teve contato com ela na porta da igreja, nunca conseguiu nem falar com ela, porque chegava sempre em cima da hora e saía antes da missa quase terminar. O padre pediu então, no dia que eu fui na missa, ele falou: pede para aquela mulher lá me esperar. E eu fui lá, chamei ela, falei: o padre quer falar com a senhora. Ela falou assim: mas é rápido, eu estou com pressa. E daí o padre foi falar com ela e perguntou por que ela chegava em cima da hora e ia embora mais rápido. E daí onde ela falou: sabe o que é, padre? O meu marido, ele não gosta que eu saia, nem para vir na missa, ele não pode ficar sabendo. Então eu aproveito esse momento para vir participar da missa e ir embora. Então esse horário ele está dormindo ainda. Então eu venho, participo da missa, passo na padaria, pego o pão. Quando eu chego em casa, ele vai pensar que eu vim na padaria. Então aquele momento da missa era o momento da porta dela, onde ela era aquele jeito, livre, não era aprisionada pelo marido por conta de ciúmes, não, ela era livre, ela não era aprisionada. E por isso então a gente pode ter essa imagem de Jesus, né? Desta liberdade. Jesus é esta porta que nos dá liberdade de entrar, de sair, de buscar o seu caminho ou não, e Ele vai continuar nos amando. Muito bonito tudo isso que o padre falou, né? Seja da voz do bom pastor, seja, né, da porta. Agora nós somos convidados a olhar para a primeira leitura. Na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, quando Pedro termina de falar, aqueles que estavam escutando Pedro disseram assim para Pedro: Pedro, o que nós vamos fazer? O que eu tenho que fazer?
É essa pergunta que fazem a Pedro: qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Porque Pedro estava preparando eles para serem batizados. Eles perguntam: e qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? E é essa pergunta que nós devemos fazer hoje. Diante de Jesus, que se apresenta como o bom pastor, como a porta, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? Então, primeiro nós devemos ser pastores. O pastor não é só o padre, o bispo. O pastor são vocês que pastoreiam as suas casas, né? Os seus casa enquanto lar, né? Vocês que pastoreiam as suas famílias, os seus filhos. Então vocês são convidados a serem pastores. Claro que o padre, eu como padre, tenho que pensar no meu papel de conduzir a comunidade. Os catequistas, os agentes, coordenadores, precisam pensar nesse papel também, de serem pastores. Mas vocês também, vocês pais, mães, avós, tios, madrinhas, padrinhos, vocês também têm um papel de também pastorear, de ser a imagem de Jesus, bom pastor, na vida e na família de vocês. E como que vocês estão pastoreando? Depois nós também temos que ser porta, mas no bom sentido, como Jesus, tá? Então temos que ser porta. A porta é o lugar, como eu disse, onde as pessoas se sentem livres para serem quem elas são. Então nós devemos ser a porta do novo, acolher o diferente, sem preconceitos, sem medo. Devemos ser a porta da misericórdia. Nós devemos ser a porta da bondade. Nós devemos ser a porta da comunicação, onde devemos nos comunicar com clareza, com fraternidade. Nós devemos então ser essa porta, como Jesus. Então que Deus nos ajude nesse dia, que nós não só rezemos pelas vocações, mas também rezemos por nós, para que assumamos a nossa vocação, assim como Jesus, de sermos bons pastores e portas, onde as pessoas possam se encontrar. Assim seja. Permanecei em Deus.